hoje... Ai, só um pouquinho que eu vou acender a outra luz também, tá muito escuro. Então hoje a gente vai falar da dietoterapia no paciente com HIV, na AIDS, né? Como vocês sabem, né, já devem ter ouvido falar, também se não ouviram, vão ouvir agora, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a doença que a gente chama de AIDS, né? Ela foi identificada em 1981, então não é uma doença antiga. O agente etiológico, que é o causador dessa doença, é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência adquirida, da imunodeficiência humana, né? Ela é caracterizada por uma replicação viral devido à destruição das células do sistema imune. Então, veja só, esse paciente tem um sistema imunológico tão debilitado que ele tem muita facilidade em adquirir outras doenças, né? Outras doenças virais ou doenças causadas por outros micro-organismos, né? Então, existe as células imunes, elas estão deterioradas, né? Elas foram destruídas por conta de uma replicação deste vírus, e aí a pessoa tende a ter outros tipos de doença, né? Adquirir outros tipos de doença. Isso causa uma imunodeficiência, né? Uma imunocompetência, que é aquele paciente que está com a imunidade prejudicada. Isso torna o organismo altamente susceptível a outras doenças, inclusive uma delas o aparecimento de alguns tumores. E as infecções oportunistas, né? Infecções causadas por alimentos, infecções causadas inclusive por micro-organismos comuns, né? Mas que, como nossa imunidade não está boa, a gente não tem mais condição de combater. Então, as infecções oportunistas aproveitam, né, esses micro-organismos oportunistas aproveitam da imunodeficiência humana, né? O câncer de colo de útero muitas vezes é causado pelo HPV, que é um vírus, né? Então, uma pessoa que tem a imunidade comprometida, que, por exemplo, um paciente que tem um HIV, ele pode ter um tumor causado por um outro vírus, por exemplo. No início, o estado nutricional de um paciente com AIDS era desnutrição. Esse paciente era sempre emagrecido e ele tinha a cara de estar doente, né? Então, ele era acometido por um enfraquecimento, ele tinha muita febre, diarreia, emagrecimento, levando a essa desnutrição. E cerca de até 90% das pessoas sofriam e tinham estas consequências. Hoje já não é mais assim. Com a terapia antirretroviral, né, é uma terapia que existe para controle da doença, esse paradigma mudou. Então, as pessoas não tendem mais a desnutrição, a diarreia e enfraquecimento. Hoje, uma das consequências desta terapia é inclusive o contrário, né? Um problema lipídico, né? Essas pessoas inclusive podem ganhar peso, mas eles não têm mais aquela desnutrição própria desta doença, tá? E hoje as pessoas ouve-se falar muito pouco da mortalidade alta por HIV. A gente vê que o câncer mata muito mais, doenças cardiovasculares ainda é o primeiro lugar, né, de mortalidade mundial, seguido do câncer. Então, o HIV ele não é a doença que mais mata. Hoje ele é uma doença controlável para aqueles que buscam tratamento, que buscam controle, né? Porque aquelas pessoas que se recusam a fazer controle da doença vai ter aquele mesma consequência do início,
né, que é a desnutrição, e vão acabar morrendo de outras doenças que eles vão adquirir. Então, os benefícios dessa terapia antirretroviral aliás, redução da incidência de infecções, controle da multiplicação da carga desse vírus, do HIV, e reduz a morbimortalidade. Porém, o uso prolongado dessa terapia causa alguns efeitos, como o diabetes, nefrotoxicidade, dislipidemias, como eu falei agora há pouco para vocês. Então, a gente deixa de ter aquele paciente desnutrido e passa a ter os pacientes com probabilidade de desenvolver algum tipo dessas doenças, tá? Dentre os estágios desta doença, o estágio inicial de quem faz o uso dessa terapia inclui a linfadenopatia e as dermatites. O estágio intermediário, que é o 2, esse paciente pode ter candidíase oral. Não, desculpa, gente, não é o estágio de quem faz a terapia, os estágios da doença, tá? O estágio 2 da doença leva a candidíase oral, nessas infecções causadas por fungo, né, na boca, tanto oral quanto vaginal, displasia cervical, neuropatia, herpes zoster e febre. O estágio final, que é o estágio 3, isso acomete as doenças, a parte neurológica. A pessoa tende a ter muitas infecções oportunistas e a presença de alguns tumores. Então, o HIV, quando não tratado, ele segue esses estágios e ele se torna uma doença grave, não por si só, mas porque ele abre portas para outras doenças se instalarem. Por isso que a gente ouve tanto falar assim, não se morre de HIV, se morre de outras coisas. Se morre sim do HIV, né? É um diagnóstico primário, né? Ou pode ser o secundário, né? E o primário, por exemplo, ser o câncer, né? O paciente foi internado pelo câncer, mas ele tem um determinado câncer porque ele tem o vírus do HIV, né? Então, no passado, essas alterações nutricionais eram desnutrição, perda involuntária do peso de pelo menos 10%, geralmente acontecia de ser maior do que isso, enfraquecimento, diarreia, febre por mais de um mês e perda de 10 a 15% de massa magra, que a gente chama de síndrome consumptiva, né, onde o metabolismo consome as reservas, né? E hoje houve mudança de peso, né? Uma variação na mudança do peso. O paciente tem muito mais ganho de peso do que perda. Lipodistrofia, ele tende a reservar gorduras em determinados locais do corpo e, inclusive, desculpa, gente, locais não convencionais. Vocês vão ver, já vou falar um pouco mais sobre isso. Eles podem ter, assim, um acúmulo de gordura, né, na região cervical, não necessariamente só na região abdominal, tá? Pode ser no rosto, inclusive. Aí ele pode desenvolver dislipidemias, resistência à insulina, o próprio diabetes, mas em compensação ele tem um bom prognóstico, porque a desnutrição, ela abre um leque muito grande para outras doenças, né? Não que o excesso de peso não abra, mas eu não estou dizendo que todos vão evoluir ao excesso. Eles podem ganhar peso, mas se manter em um IMC e além de se manter no IMC adequado ou um pouco acima do que deveria, ele mantém o IMC, como que se diz? Ele mantém uma imunidade muito boa, né? Ele evita ser acometido por outras doenças e ele pode controlar esses problemas também através da alimentação. Ele pode minimizar as dislipidemias, minimizar o risco do diabetes. A desnutrição, quando ela acontece, que é geralmente por aqueles pacientes que são resistentes ao tratamento, então ela acontece por uma baixa ingestão proteico-calórica,
Ou seja, acontecem alterações do trato gastrointestinal nesse paciente, ele deixa de se alimentar, então ocorre atrofia das vilosidades intestinais, ocorre diminuição da secreção das enzimas. Aí, como ele digere menos, ele também absorve menos, com isso as vilosidades atrofiadas vai absorver menos ainda, né? Ele também pode ter a desnutrição por conta da diarreia, por infecções oportunistas. Então, uma fruta mal higienizada, uma verdura mal higienizada, um alimento cru, né, um peixe cru, uma carne crua, um carpaccio, por exemplo, um ovo que não foi cozido o tempo necessário, pode causar uma intoxicação alimentar e má absorção. As próprias infecções oportunistas, né? Por exemplo, esse paciente tem um maior risco de herpes, ele tem maior risco de mucosite, então ele pode ter feridas na boca e não conseguir se alimentar. Ele também tem uma doença que aumenta o catabolismo proteico, então ela faz um hipermetabolismo e isso faz a perda de peso, então a desnutrição também é pela própria doença. Pacientes estáveis aumentam o metabolismo por até 12%, e aqueles que já têm uma outra infecção instalada aumenta até 30% da taxa metabólica basal. Também desenvolve alterações neurológicas, como a demência. 60% dos pacientes desenvolvem demência. Existe também retardo psicomotor e afeta o apetite e a capacidade de se alimentar, porque se o sistema neurológico dele foi alterado, gente, ele também vai ter uma dificuldade em reconhecer que está com fome, uma dificuldade em pegar um talher, em levar esse talher à boca, em se alimentar, em tomar uma água. Então, quando a parte neurológica é acometida, isso também implica numa possível desnutrição. Fora os fatores psicológicos que levam à desnutrição desse paciente, como a depressão, a ansiedade e o isolamento social. Infelizmente, a gente ainda vive num mundo bastante preconceituoso, né, com relação a esta doença. E assim, a gente tem visto isso também agora na época do Covid. Meu exame positivo, acabei de pegar o exame positivo, a pessoa dá um passo para trás, né? Quem está perto da gente, né, dá um passo para trás. E assim ainda é com o paciente com HIV. Então, isso reflete no psicológico da pessoa, causa uma inapetência que leva a uma anorexia. Além disso, ainda existe a interação droga-nutriente, onde afeta o apetite desse paciente e a absorção, e a deficiência de alguns micronutrientes pela própria má alimentação, má digestão e má absorção. Então, os micronutrientes que estão mais estão mais vulneráveis a ficar deficientes é a vitamina A, a vitamina C, a B12, a B6, o zinco e o selênio. O aumento do estresse oxidativo e a má absorção causam esta deficiência, como eu já falei para vocês. A interação droga-nutriente também afeta o apetite e a absorção dos nutrientes. E, como eu já disse, a deficiência, esse slide, na verdade, só foi alterado, tá? Também ocorrem algumas alterações metabólicas e morfológicas, por exemplo, alterações decorrentes do uso da terapia antirretroviral. Nas mulheres ocorre aumento das mamas e diminuição das coxas, ocorre resistência à insulina e diabetes, não em mulheres só, tá? Eu falei das mulheres no caso das mamas. E proeminência nas veias das pernas. Com relação ao metabolismo proteico, diminui a síntese de proteína, e com relação ao metabolismo lipídico, ocorre aumento da cintura, afinamento de braços e pernas, mudança da face, perda da gordura lateral e dobra nasolabial, nessa dobra, então a pessoa fica um pouco mais inchada. Ocorre o aumento do colesterol ruim, que é o LDL, VLDL dos triglicerídeos, aumenta
a gordura dorso cervical, né? A gordura do dorso, né? Logo aqui atrás do sutiã. Isso a gente chama de lipodistrofia, né? Que é uma associação da lipoatrofia, ou existe uma hipertrofia com dislipidemias e alterações no metabolismo da glicose. Então, esse é um típico paciente com lipodistrofia. Né? Esse é um paciente aqui que não tem a lipodistrofia e este é um paciente que tem. Olha a bolsa de gordura, né? Aqui também ele acaba diminuindo alguns locais, né, da face, mas ele aumenta, né, o acúmulo de gordura em algumas regiões da face, tá? Por exemplo, esse aqui é uma lipodistrofia, uma alteração de acúmulo de gordura na região cervical do paciente. Aqui é um outro exemplo, né, na região abdominal mesmo. Aqui também na região dorso cervical, né, que é a região cervical principalmente. Então existe realmente um acúmulo em regiões não convencionais. Quais são os objetivos da terapia nutricional? Melhorar a função imunológica. Então, melhorar o sistema imune dessa pessoa, manter o peso próximo do ideal, né? Por exemplo, se o peso adequado da pessoa é ter 60 quilos, então ele pode oscilar 90% de 60 ou chegar a 110, né? Ou pesar um pouco mais de 60. A gente também pensa em reduzir a fadiga durante as refeições, manter o corpo bem hidratado, evitar algumas deficiências nutricionais e manter a ingestão de gorduras em níveis prudentes. Então, objetivos que a gente vê inclusive em outras doenças, né? Por exemplo, manter a ingestão de gorduras em níveis prudentes para evitar a lipodistrofia, evitar que aumente ou que mude demais o perfil lipídico dessa pessoa, né? Reduzir a fadiga durante as refeições, porque esse é um paciente que tende a ficar com esse cansaço. Manter esse corpo bem hidratado, sempre as deficiências que vocês já viram que acontecem pela inapetência, deficiência também pela interação medicamentosa. Também minimizar os sintomas de má absorção, né, principalmente naquele paciente típico, né, não esse paciente que faz o tratamento, mas aqueles pacientes desnutridos, que se recusam a se tratar, que ficam inapetentes, não se alimentam, causa atrofia do trato gastrointestinal. Então a gente tem que pensar em minimizar essa má absorção, minimizar os efeitos da terapia antirretroviral, que é cuidar do carboidrato, porque ela tende à resistência à insulina, aumentar as fibras, fornecer gorduras de boa qualidade, gorduras que tenham ômega 3, que é um anti-inflamatório, né? Já que a lipodistrofia também causa essa inflamação. E melhorar a qualidade de vida, né? Mostrar para o paciente que ele pode viver, né? Que hoje um paciente com HIV ele não está condenado à morte, né? Ele é um paciente que tem muitas chances de viver e morrer de outras situações. Vamos convencer, né, o paciente, olha, você não vai morrer disso, você vai morrer de outras coisas. Mas vocês entenderam, né? Então, para avaliar esse paciente, eu vou analisar a história clínica, as doenças familiares, a doença do próprio paciente, fazer o exame físico, né? Ver as possíveis deficiências, ver palidez cutânea, funções gastrointestinal, né? Evacua, né? Tem dor abdominal, faz diarreia, tem constipação. Aí a gente vai fazer a antropometria desse paciente, perda de 5% do peso usual, já mostra, né, que a gente precisa de ter bastante cuidado para que esse peso não continue sendo diminuído. Observar muito bem a circunferência abdominal, porque esse paciente ele pode ter
um peso adequado, mas uma circunferência abdominal inadequada, causada pela terapia antirretroviral. E a gente pode também avaliar principalmente esses exames, como a albumina, que é um exame que mostra o estado nutricional, a contagem de linfócitos. Quando os linfócitos estão baixos é porque existe pode ser pelo HIV, mas pode ser também por uma deficiência alimentar. Avaliar sempre a glicemia, os triglicerídeos e o colesterol, tanto o bom quanto o ruim, e as frações, né, do colesterol, VLDL, HDL, LDL, o colesterol total. Então, com relação à terapia nutricional, o que a gente vai fazer? Para calcular o valor energético que essa pessoa precisa, eu posso usar o Harris-Benedict para conhecer TMB, né? Como eu já disse para vocês, o Harris é uma fórmula de TMB. Depois que eu detectei o Harris, eu vou multiplicar pelo fator injúria e pelo fator febre, né? Não é o que deu no Harris-Benedict, pronto, acabou, eu não vou mais avaliar nada. Ou eu posso usar a regra de bolso. Quando o paciente tem sintoma, de 20 a 30 quilocalorias por quilo. Aliás, quando ele não tem sintoma, tá? E quando ele tem sintomas, aí ele precisa de mais calorias, de 35 a 40 quilocalorias por quilo por dia. Com relação à proteína, ele deve utilizar 0,8 grama, e a gente deve colocar na alimentação dele, até 1,3 gramas por quilo por dia, quando ele não tem sintoma. Quando ele tem sintoma, posso chegar de 1,5 até 2 gramas por quilo por dia. Treonina e a metionina são os aminoácidos limitantes para a síntese de proteína. Esses pacientes tendem a ter esses 2 aminoácidos como limitantes da síntese proteica. Então, é importante eu detectar os alimentos que os contêm para esses pacientes, para que não falte na dieta. Agora vocês estão lembrando, né, do aminoácido limitante que vocês calcularam lá na dietoterapia. Com relação aos lipídios, 7% de gordura saturada, principalmente no caso do paciente que faz uso da terapia antirretroviral, porque essa é uma terapia, como eu disse para vocês, que faz alterações no perfil lipídico. Menos de 300 miligramas de colesterol por dia, e ômega 3, principalmente para reduzir a hipertrigliceridemia e também pela questão inflamatória. As vitaminas e os minerais, a gente vai seguir a recomendação DRIS para as vitaminas lipossolúveis e até 2 vezes mais do que está nas DRIS para as vitaminas hidrossolúveis. Então, por exemplo, se a vitamina C para uma mulher adulta de 30 anos, ela precisa de 75 miligramas, eu vou calcular o dobro, né? Ou 2 vezes mais que a DRIS, o triplo vai ser, né? Então, 75 vezes 3 seria... Só um minuto. Que eu tô aqui tentando abrir minha calculadora para calcular. 75 vezes 3, 225 miligramas de vitamina C. Esse é um exemplo que a gente deve fazer com o paciente com as hidrossolúveis. Eu dei o exemplo da vitamina C, mas isso cabe para outras vitaminas. Atenção principalmente para o zinco, para o selênio, vitamina A, vitamina C, B12 e vitamina E. Essas são vitaminas que a gente deve investigar. A via oral é sempre a via preferida, porque é a via mais fisiológica. Então, é a via que o paciente consegue, é a via mais próximo do normal, né? Próximo do normal não, né? É a via normal. Refeições pequenas e frequentes, adequar o tipo, quantidade, consistência e temperatura. Então, por exemplo, se é um paciente com HIV que tem herpes labial, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou dar para ele consumir. Se ele é um paciente que tem monilise oral, né, que tem um monte de ferida na boca, como que eu vou dar laranja para ele chupar, né? Então, eu vou adequar o tipo, ele consegue mastigar, ele consegue engolir, ele tem alguma infecção bucal, como que é a digestão dele, né? Então, o tipo eu tenho que levar em consideração a situação geral.
a quantidade, eu vou suprir aquilo que a demanda calórica pede. E a temperatura também pensando no que ele consegue. A gente consegue dar um alimento quente para uma pessoa com ferida na boca? Não consegue, né? Hoje há vários suplementos que podem ser utilizados. Os suplementos, tem suplementos completos, né? Que tem vitaminas, minerais, carboidrato, proteína e lipídio, e tem suplementos que têm alguns nutrientes e eles podem ser utilizados. Para os pacientes que têm intolerância à lactose e gordura, a gente vai ter que buscar suplementos sem lactose e que tenha TCM no lugar como lipídio representante do suplemento, certo? Comer mais alimentos no período da manhã, quando o apetite está melhor, né? Esse paciente ele tende a ter um apetite melhor de manhã e no decorrer do dia isso já fica mais difícil. Consumir alimentos que mais preferir, a gente tem que ensinar o paciente a fazer escolhas dentro daquilo que ele gosta, porque pensa você fazer ele só comer coisas que ele não gosta, né? Consumir alimentos com alta quantidade calórica, pudim, sorvete, vitaminas, mingau, claro que torná-los todos mais nutritivos. Por exemplo, sorvete com fruta, a gente pode colocar no pudim um suplemento proteico, né, na hora que vai bater, no mingau a mesma coisa, nas vitaminas a mesma coisa, né? Usar leite, né, pode ser o leite vegetal, o leite animal, né, batido com fruta e mais um módulo de proteína ou mais 10 ml de TCM, né? Tudo vai depender de qual que é o nosso objetivo. Evitar líquido durante as refeições, porque a gente quer que esse paciente se alimente melhor. Então, se eu der líquidos durante, ele vai se sentir cheio e pode deixar de comer como ele deveria. As feridas na boca, utilizar alimentos gelados, quando isso acontecer, gelo feito com suco, né? A gente pode fazer um suco, ensinar o paciente a fazer suco e congelar, sucos, claro, que não sejam ácidos, sanduíches com saladas e carnes geladas também, só cuidado, porque geralmente a carne gelada, ela é temperada com vinagre, com limão e às vezes não vai ser bem-vindo para o paciente com essas feridas. Com relação, agora, chupar sorvete, né? Para tornar o sorvete menos industrializado, ele não vai deixar de ser industrializado, mas a gente pode, né, orientar o milkshake, né, orientar o sorvete gelado, batido com leite, com a fruta e com um suplemento, por exemplo. Quando tiver diarreia, evitar lactose, alimentos com temperaturas ou muito gelada ou quente tende a piorar a diarreia. Os alimentos gordurosos pioram a diarreia. A gente tem que ensinar esse paciente a repor os eletrólitos, seja com repositor mesmo, né, eletrolítico, né, o próprio soro ou soro caseiro, evitar excesso de cafeína e de álcool, preferir as fibras solúveis como aveia, cevada e as polpas de frutas e legumes, e evitar as leguminosas, porque as leguminosas pela fibra, ela pode aumentar a diarreia ou ela pode causar um desconforto abdominal. Se este paciente tiver náusea e vômito, ele vai ter que preferir os alimentos mais salgados e secos, né? Os creques. A gente sempre orienta as gestantes que têm náusea a consumir coisas mais... Nossa, gente, que isso, hein? Coisas mais crocantes, né? Preferir os alimentos de fácil digestão, os carboidratos sem fibra, por exemplo, pouca gordura, pouco embutido, né? Pouco industrializado no geral, né? E mastigar muito bem esses alimentos. Quando ele tiver hipercolesterolemia, que é quando o LDL está aumentado ou o colesterol total está aumentado, dá no máximo 35% do valor calórico em lipídios, a gordura saturada no máximo 7%,
a poliinsaturada até 10 e a monoinsaturada até 20. A poli é o ômega 6 e ômega 3, a mono é o ômega 9. E no máximo 200 miligramas por dia de colesterol. Se ele tiver diabetes ou uma resistência à insulina, manter estáveis os valores de glicemia de jejum e após a alimentação. Então, orientar os carboidratos complexos, de preferência com fibras, não está aí na apostila, mas anotem. Lipídios de até 30%, 7% de gordura saturada, 10% de poli e menos de 300 miligramas de colesterol. Fora isso, evitar açúcar, evitar doces em geral, fazer pequenas refeições de forma frequente. Sempre que um alimento for adocicado, for rico em carboidrato, melhorar a carga glicêmica dele utilizando um alimento rico em gordura, mas uma gordura de qualidade, ou um alimento rico em fibra. Por exemplo, uma banana a gente vai oferecer com amendoim, canela e amendoim, ou eu posso orientar a banana e um copo de leite, ou uma vitamina de banana, certo? Porque aí a gente consegue melhorar este efeito que o carboidrato das frutas pode causar na glicemia dos pacientes. Lembrando que não existe fruta proibida para o paciente com hiperglicemia, nós já falamos disso, né? No caso de sobrepeso ou obesidade, promover a redução do peso corporal desses pacientes, e essa redução de peso já vai beneficiar o perfil de lipídio dele. Então, ele vai melhorar a triglicerídeo, o colesterol total, né, com a própria perda de peso. Se precisar de nutrição enteral, utilizar quando a necessidade energética não for atingida pela via oral. Então, se ele consegue comer e ele precisa de 2.000 quilocalorias, mas ele não consegue, ele não chega a consumir 60%, né, 1.100 calorias. Então, a gente vai ter que passar uma sonda e fazer alimentação complementar pela sonda. Se houver diarreia, dieta semi-elementar, com peptídeos e TCM. E sempre pensar nos imunomoduladores, que para melhorar a resposta inflamatória e reduzir a perda de tecido muscular. Os imunomoduladores a gente vai ter uma aula deles, né? A arginina, a glutamina, eles vão melhorar a resposta inflamatória. O ômega 3 é importantíssimo, por exemplo, tá? A gente oferece, no caso da enteral, uma alimentação contínua ou intermitente. Se o paciente estiver acordado, comunicativo, a gente pode fornecer uma alimentação intermitente mesmo, tá? Se ele estiver oscilando muito os níveis glicêmicos, daí a gente pode partir para uma contínua, tá? E se ele tiver com diarreia, é a semi-elementar, senão pode ser a dieta polimérica, mesmo estando no duodeno a sonda, tá bom? Se precisar de nutrição parenteral, é quando o trato gastrointestinal não funcionar, que isso pode acontecer por uma obstrução intestinal, ou quando ele vomitar ou ter muita diarreia, né? Ou quando a nutrição oral e a enteral forem contraindicadas por algum motivo. O trato gastrointestinal não funciona, o ilho paralítico, né, evoluiu com uma atrofia muito severa de intestinal e agora tudo que a pessoa se alimenta, ela tem diarreia ou ela vomita, então acaba indo para a parenteral, certo? Nós teremos aula presencial, né, vocês poderão tirar as dúvidas que ficarem. Você sabe que eu estou sempre à disposição. E com relação à dietoterapia no HIV, é isso. Qualquer dúvida, me mandem. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar aqui a gravação. E daqui a pouco a gente volta com a aula de nutrição esportiva. Beleza?